Olá pessoal, o tema de hoje é um conto indiano. Esse é o canal Novo Existir, Oceano da Vida. Canal Novo Existir, Oceano da Vida. Oceano da Vida. Um mendigo, jovem ainda, que vivia com muita dificuldade, não tinha o que comer, e quando ele conseguia juntar alguma comida, vinha um rato, e ele começou a perceber que o pouco de comida que ele guardava, o rato ainda beliscava o seu alimento. Um dia ele conseguiu pegar esse ratinho, daí ele começou a falar com o rato: "Mal consigo o que comer, aí vem você e rói o pouco alimento que eu tenho." Então o rato disse para ele: "O seu karma é ter pouco alimento, e o meu karma é de ser um rato e roubar o pouco que você tem. Se você está inconformado com o seu destino, por que você não vai falar com o Buda? Talvez ele tenha uma resposta que consiga mudar o seu karma." "Sabe que você pode ter razão", disse o mendigo. No dia seguinte, o rapaz pegou a estrada e foi em direção onde disseram para ele que o Buda morava. Passou o dia inteiro caminhando. Quando foi de tardezinha, um pouco antes de anoitecer, chegou na única casa que encontrou naquela estrada. Bateu na porta e surgiu um senhor. Disse o mendigo para ele: "Eu estou em viagem e já está escurecendo. O senhor poderia me arrumar um pouso por esta noite? Amanhã eu seguirei viagem." E aquele senhor o aceitou, perguntando: "Meu jovem, para onde você está indo?" Disse o jovem: "Eu estou indo falar com Buda, preciso fazer uma pergunta para ele." O dono da casa perguntou: "Você poderia me ajudar? Eu também tenho uma pergunta para fazer para Buda, pois eu tenho uma filha que é muda, não consegue falar. Poderia perguntar para Buda o que eu posso fazer para que minha filha fale?" E o mendigo ficou com pena e disse: "Sim, senhor, eu farei essa pergunta para Buda. No caminho de volta eu lhe trago a resposta." Então o homem lhe ofereceu algo que comer e ele pernoitou naquela casa. Na manhã seguinte agradeceu a todos e seguiu viagem. Caminhou algumas léguas e chegou lá adiante. Encontrou uma série de montanhas, cada uma mais alta do que a outra. Ele parou e ficou pensando: "E agora? Como é que eu vou fazer?" No que ele estava tentando encontrar um modo mais fácil para atravessar aquelas montanhas, ia passando por ali um nobre ancião de longas barbas brancas, com um cajado na mão. O mendigo pediu-lhe ajuda: "Nobre ancião, por favor, qual é o melhor caminho para atravessar essas montanhas?" O velho sábio lhe respondeu: "Não há caminho fácil, o mais provável é que não consiga atravessá-las. Porém, eu poderei transportá-lo para o outro lado, pois este meu cajado tem poderes. Mas antes me diga, meu jovem, por que você quer cruzar essas montanhas? Para onde você está indo?" O mendigo lhe disse: "Eu estou indo para a morada de Buda, pois tenho uma pergunta para fazer para ele." Então o nobre ancião contou para o jovem sobre o drama de sua vida, dizendo: "Meu jovem, por diversas encarnações eu tento alcançar o paraíso, mas acabo sempre retornando para esta vida material. Já que você vai falar com Buda, poderia perguntar a ele o que devo fazer para chegar ao Nirvana?" E o mendigo disse: "Sim, eu farei esta pergunta a ele, e depois eu lhe trarei a resposta." Então o nobre senhor, que era um mago, com seu cajado transportou os dois para o outro lado daquelas montanhas. Agradecendo ao velho, seguiu viagem. Caminhou algumas léguas e se deparou com um rio. Era um rio muito largo, difícil de atravessar. Enquanto o mendigo estava ali pensando numa estratégia para atravessar aquele rio, apareceu uma enorme tartaruga, a quem o mendigo pediu conselho, dizendo: "Ó sábia tartaruga, existe por aqui um barco ou uma ponte para cruzar esse rio?" E assim a tartaruga lhe respondeu: "Meu jovem, não há por aqui nenhum barco e nenhuma ponte, porém eu poderei atravessá-lo para outra margem, em cima de meu casco.
Diga-me apenas para onde você está indo. Disse o jovem mendigo para a tartaruga: eu estou indo para a morada de Buda, pois tenho algo para perguntar a ele. Ao ouvir isto, a tartaruga lhe contou a sua história, dizendo: há muitas encarnações eu tento me tornar um dragão. Realizei todo o aprendizado, fiz todo o treinamento, mas não consigo ser dragão. Você poderia perguntar para Buda o que devo fazer para me transformar em um dragão? Então o jovem mendigo se comprometeu a fazer a pergunta dela ao Buda. Então a tartaruga atravessou ele sobre o seu enorme casco, deixando-o na outra margem do rio. Caminhou por mais algumas léguas e finalmente chegou na morada de Buda. O senhor Buda o recebeu e o mendigo lhe falou sobre as perguntas das quais havia se comprometido em fazer e também da sua própria pergunta. O Buda disse que responderia, porém responderia somente 3 perguntas. E o mendigo se viu num dilema. E agora? Com as perguntas que lhe pediram e mais as suas seriam 4, e o Buda só responderia a 3. Alguém ficaria de fora. O jovem pensou na moça, pensou no ancião e pensou na tartaruga e por fim decidiu: vou fazer as perguntas dessas pessoas que me pediram. A pergunta sobre o meu karma ficará de fora. E assim o jovem mendigo fez, ao que Buda respondeu dizendo assim: aquela moça que é muda começará a falar no dia que encontrar a sua alma gêmea. Quando ela encontrar aquele que será o amor de sua vida, ela irá falar. O nobre ancião vai conseguir alcançar o paraíso quando ele se desapegar de seu cajado. Quando ele largar aquele cajado que tem poderes, ele entrará no paraíso. A grande tartaruga, para se transformar em dragão, precisa sair do seu casco. Quando ela abandonar o seu casco, ela conseguirá transformar-se em dragão. Assim foram respondidas as 3 perguntas. O mendigo agradeceu e o Buda lhe abençoou. O rapaz veio embora com as 3 respostas, mas sem a resposta para a sua pergunta. No caminho de volta, ao encontrar com a tartaruga, esta veio logo lhe perguntando, e sem demora, o jovem lhe relatou que o Buda havia dito para ela abandonar o seu casco para tornar-se um dragão. E assim a tartaruga fez. Quando saiu de seu casco, revelou-se que dentro dele haviam muitas pérolas, as quais presenteou ao jovem, deixando-o de volta na outra margem do rio. Agora, com as pérolas que ganhara, o jovem trilhava o caminho de volta. Ao chegar ao sopé das montanhas, deparou-se com o velho sábio, que lhe aguardava para saber da resposta. O jovem lhe contou que Buda disse para ele largar aquele cajado. Renunciando ao cajado, ele conseguiria entrar no paraíso. E foi isso mesmo que o venerável ancião fez. Transportou o jovem para o outro lado das montanhas, presenteou o rapaz com seu cajado poderoso e foi embora para o paraíso. O jovem, com as pérolas e o cajado, vinha caminhando pela estrada mais algumas léguas até chegar na casa da moça que era muda, onde os pais dela o receberam. Ansiosos pela resposta de Buda, ao que o jovem logo relatou o que o iluminado havia respondido. Para que a moça pudesse falar, era preciso que ela encontrasse aquele que seria o amor de sua vida. Ela precisava encontrar a sua alma gêmea. Mal acabou de dizer essas palavras para os pais da moça e ela surgiu falando para o rapaz: que bom que você voltou aqui, eu estava torcendo pelo seu sucesso e estava aguardando a sua chegada. Todos ficaram maravilhados com o que aconteceu,
aquela moça que era muda finalmente conseguiu falar, e ao mesmo tempo todos perceberam quem era o amor de sua vida. Aquele rapaz que abriu mão de sua resposta para ajudar os que precisavam, encontrou uma resposta muito maior do que a mera satisfação de suas dúvidas. Ele encontrou a mudança do seu destino de fato. E assim o rapaz ficou com as pérolas que a tartaruga lhe dera, o cajado poderoso que o velho lhe presenteara e a moça que não mais era muda e que o amava. Esse conto budista tem algumas similaridades com a vida de cada ser humano. Assim como o mendigo, independente de quanto dinheiro tenha, toda pessoa sempre está precisando de alguma coisa. Assim como o mendigo, todos estão em peregrinação neste mundo, perceba isso ou não. Assim como o mendigo, sempre surgem pessoas em nosso caminho que nos pedem ajuda. E assim como o mendigo, nós podemos mudar o nosso destino ou o nosso karma quando colocamos um pouco de lado nossos problemas e tentamos ajudar alguém. E finalmente, todos nós somos como esse mendigo, buscando pela presença de nosso Buda interior. Essa busca acontece dentro de nós, em nosso coração e nossa mente. Alguns são conscientes disso, outros não. Canal Novo Existir. Oceano da Vida. Oceano da Vida.